Boa tarde, pessoal. Pessoal do sexto ano. Como eu já havia falado, né? Vamos aí corrigir nossas atividades, certo? Aula de História, Grécia, né? Cultura e Sociedade. A gente vai tanto vamos corrigir, e ao mesmo tempo a gente vai fazendo um processo de revisão deste capítulo, tá certo? Então, já vamos aí para a página, livro didático, tá certo? Lá na página 6 e 7. 6 e 7 porque é sobre esse texto aqui, ó, tá? Sobre a mitologia da história de Ícaro, certo? E aí, era Ícaro e seu pai, né, que estavam presos. E aí, para fugir, o pai, né, confeccionou asas, né, que eram coladas com ceras, certo? E o pai sempre avisava ao Ícaro para que ele, quando voasse, não voasse tão perto do sol, né, muito alto, porque a cera poderia derreter, tá certo? Só que Ícaro não obedece seu pai, tá certo? Então aí temos algumas alternativas, né? Aliás, temos uma questão na página 7, perguntando qual é a lição tirada da história mitológica de Ícaro. Qual seria essa lição? Tá? Então, letra A. Um construtor deve sempre saber qual é a saída de suas construções? Não tem nada a ver, né? Ser é um produto muito bom para ser usado em asas? Não, aí foi uma necessidade. As pessoas não devem construir objetos para voar, pois elas podem cair. Não, a gente tem aviões, né? Tem muita coisa aí, helicópteros, tá? D. Todos devem aprender a nadar desde muito cedo? Talvez, mas não é a lição principal, né, desse texto sobre a mitologia de Ícaro. E é importante ser humilde e saber quais são os limites de seus atos. Né? Isso era a ideia que o pai de Ícaro queria passar para ele, né? E a gente, as asas deles tinham um limite, assim como também nossas ações, tá? Claro que temos que superar esses limites, mas ao mesmo tempo não depende só de nós, né? No caso de Ícaro, dependia também das asas. Então, essa questão aí é a letra E, tá certo? Na mesma página, ainda na letra 7, temos uma questão bem interessante, né, e atual, que é sobre as Olimpíadas. Tá? Na atualidade, os Jogos Olímpicos são iniciados com uma cerimônia em que uma tocha acende o fogo olímpico. Então, seria, né, o sentido da pesquisa é você saber por que esse fogo olímpico, qual a relação desse fogo olímpico com a mitologia grega. Segundo a mitologia grega, tá, o Titã Prometeu roubou o fogo dos deuses e o entregou aos humanos. Como punição, Zeus condenou Prometeu a ficar amarrado em uma rocha, e no caso aí por toda a eternidade, tá, pessoal? No qual uma águia comeria seu fígado durante o dia e o órgão seria reconstituído durante a noite. Ou seja, o fogo sagrado das Olimpíadas simboliza o sacrifício de Prometeu, que entregou o fogo aos humanos. No caso, esse fogo aí era o fogo dos deuses, tá, pessoal? Então, Prometeu rouba, no caso, Prometeu é considerado também o defensor dos direitos humanos, tá, da humanidade, é um defensor da humanidade também, tá? E aí ele rouba o fogo dos deuses, que era, dizem também que era o fogo, segundo a mitologia, era o fogo de Hera, né, da mulher de Zeus, e entrega para os humanos. Diante desse fogo, foi pelo fogo que a sociedade, aliás, a humanidade sobreviveu, né? Então, por isso que Prometeu é considerado o defensor da humanidade. Além disso, esse fogo sagrado, né, que acende a pira olímpica, tá? Ele também era representado, né, na mitologia grega nas caminhadas que faziam, né? Que, por exemplo, toda vez que tivessem as Olimpíadas lá em Olímpia, na Grécia, isso na antiguidade, tá, pessoal? Antes, né? Lá antes de Cristo. Um mensageiro, né, dos deuses, um mensageiro iria de cidade-estado em cidade-estado, levando, né, avisando a mensagem, né, dizendo que ia ter Olimpíadas, e aí não teria, não teria guerras, né, nesse momento. Tá certo? Então,
a relação que se tem entre o fogo, né, a tocha olímpica e a mitologia grega é essa, certo? Agora vamos lá para a página 10. Espero que vocês tenham feito a atividade, né? E estejam só corrigindo, estejam revisando o assunto, certo? Lá na página 10, tem aí a questão organize as ideias, que é sobre a medicina grega, tá? De acordo com a medicina grega, de que forma as pessoas poderiam ter saúde? De que forma seria? Eu até expliquei isso na aula, né? A medicina grega acreditava que para ter saúde era preciso adotar uma postura moderada, ou seja, tinha que ter uma alimentação adequada, tinha que praticar exercícios, a exposição ao sol também tinha que ser moderada, nem muito sol, nem pouco sol, tá certo? E também tinha que ter uma alternância de práticas intelectuais, ou seja, você tinha que ler, você tinha que estudar, você tinha que ter uma prática educativa, mas ao mesmo tempo você também tinha que ter uma prática física, certo? Então, segundo a medicina, né, inclusive, a nossa medicina teve grande influência da medicina grega, tá, pessoal? Muita influência mesmo, tá? Então, vamos lá para a página, deixa eu ver aqui, página 12. Lá na página 12 tem uma pequena questão, tá, sobre a história, sobre o pai da história considerado Heródoto, né? Ele escreve esse textinho aqui. Tá? Então, de acordo com Heródoto, assinala o que motivava os atenienses a lutar. Gente, se vocês terem uma ideia, vocês, né, respondem facilmente essa questão. Qual era a principal característica do mundo grego, né? Aliás, do mundo grego não, de Atenas. Qual era a principal atividade em Atenas? Era a prática política, né? Era discussões políticas. E eles defendiam o quê? Né? Cidadania, democracia, claro, particular deles, né? Tinha era de uma forma específica, mas ao mesmo tempo eles defendiam a democracia, defendiam a cidadania, certo? As liberdades. Tá? Então, de acordo com Heródoto, os atenienses lutavam pela defesa da liberdade e da democracia. Essa seria a questão correta, que no caso aí é a letra A, certo? Letra A. Então, lá na página 14, também tem uma pequena atividade, organiza as ideias, tá certo? Que é, de acordo com o texto, é possível concluir que a formação de colônias gregas gerava, o que é que gerava, né? Vocês lembram que na Grécia, né, as terras não eram tão férteis. Como não eram tão férteis, a população ela, né, aumentou muito. Como ela aumentou muito, então essa população ela precisava ir para outros lugares, certo? Aí gerou conflitos, gerou guerras. E a partir do momento que eles iam para outros lugares, né, se expandindo, começou-se a se criar colônias gregas, tá certo? Por isso, né, que tem esse processo, tá certo? De se expandir. Né? Então, o que é que se possibilitava? Né? Esse caso seria a letra C, já está aí no slide. Né? A possibilidade de deslocar a população excedente e sem terras de polos de origem, ou seja, eles saíam das suas polos de origem, iam para outras terras, tá certo? Essa população que era excedente, ou seja, a que sobrava, que não dava para ficar nessas terras, iam para outras colônias, formavam outras polis e estavam ligadas aí ao mundo grego, certo? Um pouco mais abaixo no livro de vocês, ainda na página 14, temos aqui, ó, a hora do estudo, certo? E essa questão é interessante porque você vai se sentir como se estivesse na Grécia, tá? Então, entendam aí, você vai agir como se fosse um filósofo grego, tá? Então, a gente preste atenção que eu vou só falar, tá? Eu vou ler a alternativa e falo o parênteses que você vai marcar o X, tá certo? E aí, se você souber, você vai colocando aí, tá? Acertei essa, acertei, não acertei, tá? Até para vocês se autoavaliarem também.
Tá? Então, letra A. Na Grécia Antiga, se você fosse um pequeno agricultor, qual destes produtos provavelmente cultivaria? Se você fosse um pequeno agricultor, você cultivaria o quê? Azeitona e uva? Ou mandioca e batata? Será que se plantava mandioca e batata lá na Grécia, né, nessa época, nesse momento? Então, a resposta certa é azeitona e uva, certo? Letra B. Além de alimentos que outros tipos de produtos, você poderia encontrar na praça do mercado conhecida como ágora. Tá? Além de alimentos e outros produtos, o que você poderia encontrar mais? Jarros de cerâmica, usados para acondicionar azeite de oliva, vinho, entre outros. O outro parênteses, recipientes fabricados com a casca de alimentos como coco ou melão. Tem nada a ver, né? Essa alternativa 2 aí. Então, é o primeiro parênteses na letra B, certo? Vão marcando aí. Letra C. Além de comerciantes, é bem provável que a cada 10 dias você encontrasse outras pessoas reunidas na praça do mercado. Que pessoas seriam essas? Membros da eclésia, que discutiam os assuntos políticos da cidade? Ou inúmeras mulheres fazendo compras sem a companhia de homens? As mulheres poderiam ir às praças sem a companhia de homens? Aí a gente já elimina, né, pessoal? Então, a primeira alternativa é a correta. Letra D. Se, em aula, o professor perguntasse quais são os principais seres da mitologia grega, o que você responderia? Né? Quais são os principais seres aí da mitologia grega? Deuses, semideuses e heróis, deuses, anjos e fantasmas. Na mitologia grega tinha fantasmas? Tinha anjos. Então, parênteses, né? A alternativa primeira, né? Deuses, semideuses e heróis. Aí você marca um X. Letra E, já na página 15, tá, pessoal? Indique uma das funções da mitologia. Pregar a crença na imortalidade humana. Eles pregavam a crença na imortalidade humana? Não, né? Então seria a alternativa 2, né? Explicar aspectos da vida na Grécia Antiga. A mitologia serviu para isso, como, por exemplo, que a gente acabou de fazer atividade sobre a mitologia de Ícaro, tá? A questão do Minotauro, né? A tocha olímpica, né? Quando Prometeu rouba a tocha, o fogo dos deuses. Então, tudo isso aí explicava o cotidiano, né? Os aspectos da vida na Grécia Antiga. Tá? F. Qual era a origem da imortalidade dos deuses gregos? A alimentação à base de ambrósia e néctar. Néctar seria a lava do vulcão, tá, pessoal? A ausência de sentimentos negativos. Eles não tinham sentimentos negativos. Eles tinham sentimentos igual aos seres humanos, tá? Então, o primeiro parênteses aí, né? Alimentação à base de ambrósia e néctar. Letra G. Periodicamente ocorria um festival esportivo que os gregos apreciavam. Afinal, era uma forma de reverenciar, essa aí vocês sabem, claro, que é as Olimpíadas. H, o que simbolizava a coroa de folhas de louros dada aos atletas das Olimpíadas. Essa também é muito fácil. Tá? Simbolizava que aqueles homens eram os preferidos dos deuses. Então, quando ele recebia, né, a coroa de louros, simbolizava que ele era preferido, né, pelos deuses. E qual é a origem do teatro grego? Livros literários de grandes autores, festas em homenagem ao deus Dionísio, o deus do vinho. No caso, é a alternativa 2, né? Festas em homenagem ao deus Dionísio. J. Imagine que você foi com seus amigos assistir a uma peça de teatro.
em que o personagem principal recebeu uma previsão trágica e fez de tudo para fugir desse destino, mas sem obter sucesso. A que você assistiu, né, de acordo com o teatro grego? A uma comédia ou a uma tragédia? Comédia servia para satirizar políticos, tá? E a tragédia era a luta do herói contra o seu fim trágico, contra o seu destino. Então, é uma tragédia. Letra K. Qual a principal diferença entre seres humanos e deuses na Grécia Antiga? Lembrando que os deuses tinham características humanas, tinham sentimentos, certo? A única diferença seria aí, claro, a alimentação também, né? E, claro, principal, a imortalidade. Então, K, a imortalidade. L. Se tivesse dor de estômago e fosse ao médico, que conselho ele provavelmente lhe daria? A gente acabou de ver, né? No caso, seria a alternativa 2. Para manter a saúde, é importante manter uma alimentação equilibrada, fazer exercícios, né? Não se expor tanto ao sol. Tá? Letra M. Em determinados dias da semana, você deveria acompanhar seus pais em uma cerimônia religiosa. Se observar à distância, como seria o edifício onde aconteceria essa cerimônia? Grande, passando um aspecto pesado, e de ser uma fortaleza inviolável. 2. No caso, a alternativa 2. O edifício, construído sobre colunas, teria muitas linhas suaves que passariam a impressão de leveza. Sim, né? Os edifícios gregos sempre passavam, em sua maioria, uma impressão de leveza. Certo? N. Qual das alternativas a seguir indica uma das características da arte grega? Representação fiel dos seres humanos, eles representavam os seres humanos de acordo de como eles seriam, ou representavam uma forma idealizada dos seres humanos, ou seja, eles idealizavam, né, pessoal? Então, a alternativa 2. Heródoto e Tucídides abordam o mesmo tema em suas obras. Que tema é esse? As guerras gregas, tá? Heródoto, as guerras entre gregos e troianos. Tucídides, as guerras entre gregos e persas, ou a guerra do Peloponeso, que a gente vai ver mais adiante. E P, no livro de Heródoto, quais seriam as explicações para essas guerras do Peloponeso? A vontade de Zeus, tá, pessoal? Corrigindo aqui, no caso, Heródoto foi as guerras do Peloponeso, tá? Então, a vontade de Zeus seria a vitória, né, dos espartanos, seria a vontade de Zeus. E que os povos de antiguidade não viviam isolados e frequentemente realizavam trocas culturais. Uma influência sobre os gregos foi o alfabeto que chegou à Grécia Antiga em decorrência dos contatos comerciais com os fenícios, certo? Então, essas seriam as alternativas corretas. Agora a gente vai lá para o livro de atividades, tá? Pega aí seu livro de atividades, dê uma pausa e vamos lá corrigir as atividades lá na página 5. Tá? Questão 1, a página 5 do livro de atividades. E você vai marcar aí se é verdadeiro, se é falso, de acordo aí, tá? com o cotidiano da sociedade grega. Aba 1. A alimentação na Grécia Antiga baseava-se em frutas, hortaliças, vinho, azeite, peixes. Verdadeiro. Tá? Não havia desigualdade social na Grécia Antiga, pois se tratava de uma sociedade democrática. Embora eles vivessem em uma democracia para quem fosse cidadão, né? A Grécia não vivia sem desigualdades sociais. Tinha os escravos que não eram considerados cidadãos, as mulheres não podiam fazer nada sem o consentimento dos homens, então não era democrática. Então é F, né? Aba 3. Uma das principais atividades realizadas no Ágora em Atenas era o comércio. Correto. Enquanto em Atenas a principal atividade masculina era a participação política, em Esparta era o militarismo. Também está correto. Então, sequência V, F, VV. V, F, VV. 2. Na Grécia Antiga, quais eram as diferenças entre as mulheres que viviam em Atenas e em Esparta?
Está aí no slide. Tá? As mulheres gregas, em geral, viviam reclusas, estavam subordinadas aos pais, aos maridos, aos irmãos. Tá? Já na Esparta, eles tinham que ter uma preparação física, porque tinham que ter bons soldados, né? Muitos bons soldados. E quando os homens não estavam na cidade, estavam na guerra, elas também faziam atividades administrativas. Tá? 3. Cite duas características da religião da Grécia Antiga. Era politeísta, os deuses eram imortais, porém se assemelhavam aos seres humanos, já falei isso para vocês, tinham sentimentos, tá certo? E acreditavam no destino, por isso consultavam, por exemplo, oráculos. Tá? Então os oráculos iam lá e diziam o que poderia acontecer, qual era seu destino. Tá? Agora na página 6, que é sobre, né, a questão 4. Tá? A questão 4 aí vai ser a letra D, apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas, que é sobre os deuses, tá? Sobre os deuses, sobre os heróis, tá certo? Questão 5, a gente vai ler aí, ó. A respeito dos deuses gregos, preencha as lacunas. Letra A, os deuses gregos, o deus grego do céu e do Israel chama-se Zeus. Artemis é a deusa grega da caça, também era associada à castidade e à lua. Letra C, o deus grego dos mares, das fontes e dos lagos é chamado de Poseidon, né, o deus dos mares. Hermes, letra D, Hermes é o mensageiro dos deuses e conduz os mortos até o deus Hades. O teatro surgiu nas festas em homenagem a Dionísio, considerado o deus judeu. Já li com... E vocês já sabiam essa, né? O teatro surgiu nas festas em homenagem a Dionísio, repetindo. F, o deus do amor era, a deusa do amor era, essa é muito fácil, né? Afrodite. E a da sabedoria era Atena, né? Atena da sabedoria, da justiça, tá certo? Questão 6 é a letra C, né? Porque essa imagem aqui vai mostrar, se vocês perceberem, mostra atletas gregos fazendo várias atividades, que era o que acontecia nos Jogos Olímpicos, certo? A 7, no caso aqui a 7 vai ser a letra B, tá? E aí já tem os espaços para vocês colocarem, né? Primeiro Zeus, depois Grécia Antiga, depois 4 e Olímpia, que é sobre as Olimpíadas. Então é bem tranquila essa questão. Já na página 7, questão 8, que é sobre a arte grega, né? Sobre a arte grega e a medicina, qual era a relação, certo? Então os estudos do corpo humano não ficaram restritos à medicina. Ao observar as esculturas gregas produzidas na antiguidade, verifica-se a preocupação em produzir o corpo humano em detalhe, ou seja, idealizado, né? Com simetria, com proporcionalidade, o que denota a estudos de anatomia humana. Então, eles estudavam a medicina, estudavam matemática, né? A ciência, a medicina, e colocavam em suas produções artísticas, certo? A 9, você vai produzir um texto, aí no caso é pessoal, tá certo? Qual a influência grega em nossa sociedade, né? A gente pode pensar no alfabeto, a gente pode pensar nas Olimpíadas e muitas outras coisas, então vocês produzem aí um texto, certo? E a 10, que vai relacionar as colunas, Aristófanes. Era de quê? Teatro, né? Tucídides. Tucídides, história. Hipócrates, medicina, né? O pai da medicina. Arquimedes, matemática. Platão, filosofia. Correto? E 11, os fenícios habitavam a região do Líbano atual e desenvolveram um forte comércio marítimo no mar Mediterrâneo. A respeito das características dos fenícios, analisa as afirmativas a seguir. No caso, você vai marcar a alternativa correta, claro, mas aqui vai ser a falsa, tá, pessoal? No caso, vai ser a letra C, que apenas a afirmativa 3 está errada, né? O alfabeto egípcio serviu de base para os fenícios. Não. O alfabeto fenício vai servir de base para o alfabeto grego e também para o nosso alfabeto. Certo?
Então, essa foi a nossa atividade. Eu também vou deixar uma atividade aqui no chat, tá? Tenha uma boa tarde e até logo.